Não façam locação por impulso, que muita gente, né, acaba fazendo locação por impulso, que eu falo assim, ai, nossa, é uma locação de 20 mil reais. Aí você não analisa o inquilino direito, tenta ir assim, né, simplesmente vai por conta do valor. Não façam locação por impulso, analisa, tenham segurança do que você está fazendo, leiam o contrato, pelo amor de Deus. Se você não entende, pede para que uma pessoa que entenda analise o que você está assinando. Muitos proprietários dão um contrato e às vezes não tem nem noção do que está ali, só pega um modelo de contrato e não faz ideia do que ele mesmo tá colocando. Então é muito importante que leiam o contrato. Então não faça locação por impulso e leiam, pelo amor de Deus, o contrato de locação. Cleberson, mais uma semana de conteúdo e hoje diante de uma rainha. E a esteira só está girando, hein? Cada vez mais elevando o nível. Exato. Bom, hoje nós vamos imergir no mercado de locação com a rainha das locações. Você já deve ter visto aí na chamada que a gente falaria com ela. Mas antes da gente abrir a caixa das locações, eu particularmente adoro falar sobre esse assunto, a gente precisa agradecer, Cleberson, algumas empresas que tornam isso tudo que seria de nós e nossos apoiadores. Então, primeiro quero agradecer a minha agência de marketing Black, que ajuda imobiliárias e incorporadoras a lançarem produtos em todo o Brasil. Então, se você estiver precisando de ajuda nisso, pense no nível Black. A Atimo Investimento Imobiliário, que torna o seu investimento mais seguro e rentável. Exato. O pessoal da Xstay, que além de receber a gente em maravilhosas estadias inteligentes pelo Brasil todo, o que eles fazem, Cleberson? Hoje eles dão assessoria para você que é incorporador para ajudar o seu empreendimento a ser rentável e atraente aos seus investidores. Queria agradecer também ao pessoal do Parque Global, com esse lançamento imobiliário colossal, uma coisa de bilhões, um stand surreal. Você que é corretor, que tem cliente investidor em qualquer lugar do Brasil, tem interesse em atuar no mercado de São Paulo, dá uma estudada nesse projeto que vale a pena. Mandar um abraço para o nosso amigo Isaías, que é o diretor comercial de tudo lá. Também agradecer o pessoal da Upstage, que trabalha com soluções financeiras e administrativas para o mercado de locação. Não sei se a Letícia já conhece eles, mas tá aí a oportunidade. Então, se você tem uma imobiliária que trabalha com locação, meu querido, precisa de eficiência, velocidade, sistema e até mesmo te ajudar no dia a dia. Até comprar carteira os caras ajudam, né? Então você vai falar com a Upstage. Também agradecer o pessoal da Housey, da Orgo, da Sistemas Pleno. Pessoal, muito obrigado. Sem vocês nada disso seria possível. Vamos fazer igual fazia no passado. E se você ainda não segue o nosso canal, vai aí em cima, seguir e compartilhar, que esse conteúdo vai ser relevante. E para você que quer apoiar essa iniciativa também, você pode deixar aqui nos seus comentários o eu quero, que o nosso diretor Heriberto vai entrar em contato com você para te explicar como você pode apoiar. Sabe o que as maiores imobiliárias do Brasil têm em comum? Uma gestão financeira completa, do repasse garantido ao proprietário sempre em dia, à geração de boletos e cobrança eficiente. Com a Upstate, sua imobiliária terá um sistema próprio e uma equipe especializada sempre à disposição para emissão de boletos e repasse para os proprietários e muito mais. Faça parte dessa revolução. Dono de imobiliária? Está preparado para o futuro? Bom, Letícia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Estou ansioso para te sabatinar. Você virou um fenômeno na internet falando de locação. Tá usando a alcunha de rainha das locações. E agora a gente está aqui para aprender com você. Então, boas-vindas aqui na nossa mesa. Fiquei sabendo que é o seu primeiro podcast. Exatamente. Primeiro. Ela tem que ter chamado assim, aqui a rainha das locações. Né? Logo comigo, a rainha das locações. É, isso aí. E, bom, a dúvida de todo mundo em casa desse fenômeno é quem é Letícia Marcelo, quem é a rainha das locações e por que locação, gente? Por que locação, né? O pessoal vai muito mais para venda, né? E, bom, eu iniciei, na verdade, trabalhando numa imobiliária. Eles estavam bem no comecinho, a imobiliária chamava Solha Imóveis. E eu iniciei com eles há 12 anos atrás, né? Eu fiquei 9 anos com eles.
E Eu lá... sou criança, né, imobiliária? Eu tava com 17 para 18 anos, era uma bebê. Uma bebezinha. E eu comecei, né, e lá eu fazia de tudo. Como eles estavam no início, então eu ficava na parte de manutenção, na parte de financeiro, na parte de lidar com o público. Então sempre foi, né, dessa forma. E aí eles foram crescendo, e aí eles quiseram passar para a franquia Remax. E aí eles passaram para a franquia, e aí foi quando eu comecei a ver que eu gostava de treinar as pessoas, que eu não sabia que eu gostava de ensinar, eu acabei descobrindo que eu gostava. E aí nisso eu comecei a fazer recrutamento de corretores, comecei a trabalhar com essa questão e dando treinamento para eles. E a minha área era locação, que foi onde eu tive na prática por 9 anos ali, né? E aí eu comecei a trabalhar dando esse treinamento de locação, tudo mais, e também outros tipos de treinamento. Mas aí eu comecei a ver que eu gostava disso. E aí eu tinha também a questão que eu via que muitos proprietários, muitos inquilinos tinham dúvidas, e eles vinham com algumas dores que você via que muitos corretores falavam para eles assim, é como se eles tivessem que saber, como se fosse obrigação deles saberem. Só que a gente, que é o profissional, a gente tem que ensinar eles. Exato. Então, aí eu comecei a ver que tinha muita dor nessa questão. E aí eu comecei a fazer isso voltado para inquilinos e proprietários, porque eu procurei na internet, eu não achava nada, ninguém ensinando sobre isso. Eu só achava corretores ensinando corretores, advogados ensinando imobiliárias, e tudo assim, com muita juridiqueza. Eu falava, não via ninguém ensinando a parte prática para inquilinos e para proprietários. E aí eu comecei a fazer isso, só que na verdade foi sem nenhuma intenção de me tornar uma influencer. Igual você falou, fenômeno. Até me acha que foi, nossa, fenômeno. Mas foi sem intenção nenhuma, só que aí... Como que você criou esse personagem? Quando é que você pegou ele, assim? Exatamente, assim, que foi gravando vários e vários vídeos, e aí eu vi que quando um deu certo ali... Aí eu comecei a seguir esse... Mas o primeiro você já se posicionou como rainha das locações? Não, já te conto como que foi isso daí. Da rainha foi recente. A primeira vez que eu te vi, você não era rainha das locações ainda. Você já estava bombando. Sim. Eu vi e falei, interessante isso daqui. A gente tá sempre atento para ver quem vai chamar. E depois, quando eu voltei, falei, agora já virou rainha das locações. Agora tá mais caro o passe dela. Tá mais caro. Não, mas assim, então, aí eu vi que alguns tipos de vídeos começaram a dar certo, né? Nossa, você vê os meus primeiros vídeos, nada a ver. Mas é assim que a gente começa, com constância, né? Ninguém engajava, era bem chato. Fiquei 1 ano aí, assim, até realmente começarem a engajar e começar a dar resultado. E aí, quando eu vi que teve um vídeo que deu certo, que aí eu falei assim, logo comigo, expert em locações. E aí eu falei, cara, eu preciso ter algum... Chavão ali. Isso, pra utilizar. E eu comecei a utilizar isso, logo comigo, expert em locações. Aí teve um vídeo meu lá que acabou bombando lá, e tem sempre os hates, né? E aí veio uma moça e falou assim, você se acha a rainha das locações, né? Aí eu peguei e postei isso nos stories, né? E comecei a zoar sobre isso daí. Foi, por que não utilizar, né? E, cara, foi muito legal que todo mundo começou o pessoal que já tá acostumado comigo, né? Sabe que eu sou de boa, assim. Começou a me chamar de rainha das locações, aí pegou. Aí eu fiquei lá, eu falei, vai ser isso mesmo. E eu acho um barato esse nome. Eu já tenho uma sócia que é a rainha do lote. Eu acho um barato esse tipo de nome, porque, assim, ele te vende... muito rápido no que você faz e que você é especialista naquilo, sabe? Eu acho fantástico. Eu brinco com a rainha que eu falo, se eu não fosse seu sócio, seu amigo, eu ia virar... Quando eu vi seu nome, eu ia virar rei do marketing. Mas eu conheci ela e logo depois a gente acabou estreitando. Mas eu acho muito, muito, muito legal, cara. Assim, parabéns. Eu acho que rei não funciona, não. O rei do marketing não funciona, não. Eu sei que dá certo embaixador. Embaixador funciona. Agora, embaixador. Rainha funciona, agora rei... Rei do marketing imobiliário? Por que não? Não sei, tem que ver. Mas me conta um pouquinho. E aí você descobriu a veia do vídeo ali, testou. Deu errado. Eu gostei da hora que você falou que assim, foi 1 ano nessa, assim, sem dar certo. E tem gente que para no
segundo vídeo, no primeiro, no terceiro, no primeiro mês. Não, e é uma frustração danada, eu entendo, porque assim, o segredo é a constância mesmo, porque no começo ninguém engaja com você, o pessoal fica te chamando de blogueirinha, e até quando você começa a ter resultado, né? Aí depois muda tudo, mas... Falou um negócio legal. Quando os meus amigos me chamavam de blogueiro, você queria ouvir o Cleberson em você, eu ficava com vergonha e eu tentava responder. Hoje eu falo, obrigado. Tá dando certo. Orgulho disso. Tá funcionando. Tá dando certo, eu ganho dinheiro com isso, tá tudo certo. E é bem bacana isso. E aí no começo foi bem difícil, porque aí o que acontecia? Você acabava se frustrando que você fazia aquele conteúdo, né? Criava um roteiro e não dava resultado. Falei, cara, não, alguma coisa vai dar certo. E aí fui fazendo. Você pega lá do começo no meu Instagram, meu Deus... E hoje, além desse hype digital, como é que tem sido, na prática, os seus clientes? Aumentou bastante depois das visualizações? O pessoal tem te assediado para ajudar eles mesmo nas locações? Sim, inclusive, assim, eu tenho uma sócia, né, ela é advogada, também é uma que eu encontrei, assim, que também fala diretamente para os inquilinos e para os proprietários, que era uma coisa que eu queria muito achar, uma pessoa que fosse advogada nessa área. Legal. Pra gente se juntar, porque eu sou corretora de imóveis. E tem alguns assuntos que eu sei que uma advogada passando vai passar muito mais credibilidade, né? Parte jurídica de locação. E aí a gente se encontrou, a gente tá aí... a gente se conheceu no digital, estamos 3 anos já juntas no digital. E a gente fez cursos, a gente dá treinamento, a gente faz assim, praticamente tudo juntas, a gente faz esses treinamentos. E aí tem as pessoas que me contratam também para fazer análise de contrato, de locação, né? Enfim, alguns serviços, consultorias para tirar dúvidas. Então, querendo ou não, isso gera, né, cliente, você gerando autoridade ali no assunto, isso acaba te gerando clientes, é bem interessante. Legal, o digital é fantástico. Fantástico. Nós nos conhecemos todos aqui, nossos 3 sócios aqui, nos conhecemos no digital também. Que legal. Foi embolando, tropeçamos um no outro, né, cara? Digital, depois fomos pro físico e no evento a gente se associou e criou isso tudo que a gente tá fazendo hoje aqui. O Klebs foi um dos primeiros entrevistados do podcast. Na verdade, eu apostei. Quando nunca mais saiu. Quando eu falei assim, cara, esse aqui devia ser 3 anos feito. já. Aí eu dei incentivo pra eles, criaram, eu fui o primeiro e falei, não sai mais daqui. Se quiser vai ter que botar mais cadeira aí, ó. Não vou sair daqui, não. Ai, que bom. E aí, me conta um pouquinho. Veio esse boom, mas eu queria agora falar da locação em específico. Uhum. Ela é esse bicho de 7 cabeças mesmo, ou não? Existe mais um mito? E eu vou te perguntar porque é muito simples, você vai entender do que eu estou falando. Você é corretora. E a gente tem imobiliárias que trabalham com locação e gostam, e outras que não querem nem tentar entrar neste mercado. Né? Então eu tenho certeza que há aí muitas controvérsias sobre isso. Queria que você falasse pra gente o que é o mercado de locação para você, minha rainha. Eu acho assim, que tudo o que a gente estuda, né, e se especializa e entende, não é um bicho de 7 cabeças. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que, na verdade, a locação em si, ela é bem simples. Quem complica são as pessoas fazendo tudo errado. Porque as pessoas... tem uma lei clara, que é a lei de locações. Ali tá tudo estabelecido como que deve ser. As pessoas fazem tudo o contrário. Ah, não, aqui na minha cidade é desse jeito. Ah, não, mas aqui a gente tá acostumado assim. E é aquela coisa, tá acostumado a fazer da forma errada até que pega um inquilino que sabe dos direitos e deveres. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada, né? Aí vai lá, processa e o proprietário acaba, né... sendo prejudicado, imobiliária também por estar seguindo, né, o fluxo das pessoas que fazem errado também. E, enfim, eu acho que a locação, na verdade, ela é simples, mas você precisa estar atento, porque são várias coisinhas aí na jurisprudência que vai alterando, porque tem algumas coisas que tá ali na lei de locações, só que aí você tem que também estar atento ao que está ali na jurisprudência que está alterando. Sabe o que eu percebo? Que assim, a grande maioria das imobiliárias não sabe o que é obrigação do inquilino e o que é obrigação do proprietário. Muitas vezes elas ficam à mercê do que é imputado. Então, se o inquilino liga para você e fala assim, meu chuveiro queimou, ela não sabe quem ela vai cobrar. Ela passa para o corretor e aí o corretor fala assim, não, tem que falar com o proprietário. E aí o proprietário fala assim, mas chuveiro, queimou o chuveiro, mas eu que tenho que trocar o chuveiro? Ué, mas o senhor deixou o apartamento com chuveiro? Aí essa questão, de quem é a responsabilidade? Sim.
E essa, na verdade, é uma coisa até que me entristece, assim, quando eu vejo proprietários, inquilinos, porque, assim, minha intenção é o quê? Ensinar eles, já que tem muitos proprietários que gostam de alugar particular, então que aluguem da forma correta, né? Assim, se não é alugar por imobiliária. Só que quando você fala de imobiliária, cara, a pessoa que quer trabalhar com locação, tem muitos que não leem a lei do inquilinato, então eu acho vergonhoso isso. E às vezes eu já peguei contrato de imobiliária para analisar com muitas cláusulas abusivas. E aí, quando você pega ainda de um proprietário, ainda tudo bem, claro, é normal. Você mas tá você entendendo uma pessoa que fez o contrato dela e errou. mas agora você pega um imobiliário, um profissional ali, né? E aí tem essa questão, né? A lei, ela não coloca assim, o chuveiro é de responsabilidade do proprietário. Sim. Ou a calha é responsabilidade do inquilino. Enfim, você tem que saber... Fica subjetivo, Fica né? subjetivo. Você tem que saber interpretar, que tem lá a parte estrutural e a parte de desgaste natural do tempo é proprietário. E manutenções ali diárias é do inquilino. Só que aí começa a surgir várias coisas ali, né? Aí entra nesse ponto. É muito comum isso em condomínio. Condomínio você consegue estipular o que é ordinário e o que é extraordinário. Isso, então você exatamente. consegue fazer isso. Só que quando você entra num imóvel, vamos imaginar um conjunto de kitnets, o proprietário aluga as kitnets com geladeira, com micro-ondas, com TV e com chuveiro. Queimou a resistência do chuveiro. De quem é a responsabilidade? O proprietário tem que trocar ou não é uso daquela estrutura, a resistência, quem alugou tem que... Então, essas dúvidas, muitas vezes, ninguém sabe. Vence quem grita mais alto. Sim. Respondendo assim, vou até responder essa pergunta. Por exemplo, o proprietário que aluga o imóvel, né, com chuveiro, com tudo mais, assim, o que acontece? Queimou a resistência? Resistência é uma coisa que é manutenção de uso. Então, é o inquilino que tem que fazer essa manutenção de trocar a resistência. Só que aí, se esse chuveiro quebra de um jeito lá que não tem mais condição... Conserto. Tem que trocar o chuveiro. Tem que trocar o chuveiro. Se o proprietário alugou com chuveiro, ele tem que manter com chuveiro. E a geladeira? Queimou o motor. Então, não precisa trocar a geladeira, é só o motor. Aí tem essa questão. Aí o inquilino, ele vai fazendo as manutenções. Por exemplo, eu alugo um imóvel, eu falo, né, que eu sou proprietária lá, né, todo mundo, quantos imóveis você tem? Ai, que proprietária megera, no fim eu sou inquilina. Eu não sou proprietária, eu sou inquilina. É o meu personagem, que é uma proprietária megera ali, que fica fazendo, né, os vídeos. Mas eu aluguei um imóvel mobiliado. E esse imóvel, ele tem sofá, ele tem geladeira, ele tem fogão, Melhor coisa, sou super fã. Então, máquina de lavar. Então, se for objeto de possibilidade de recuperação por manutenção, é obrigação minha, que sou inquilino. Exatamente. Agora, se eu tiver que trocar, não, aí é a responsabilidade dele. Eu mesma já tô lá faz 6 anos. Já deu problema em coisa de geladeira, máquina de lavar, já fiz vários tipos de manutenção lá, e isso é responsabilidade minha. Agora, eu sei que se quebrar e não tiver mais conserto, porque aí fala, não, é porque já tá velho mesmo, a pessoa vai lá, o profissional vai lá, dá o laudo, e aí o proprietário teria que trocar. Então, se você aluga um imóvel mobiliado com geladeira, dá problema de geladeira, incendeia a geladeira porque ela tem que trocar. Não, então, aí você tem que pensar assim, a gente... Aí entra no... Perdão. Entra no vandalismo, né? exatamente. Vandalismo, não, ele depreciou o patrimônio, ele tem que não incendeia a geladeira. Eu te entreguei Não, inquilinos, pelo amor de Deus. Porque aí vai ser responsabilidade deles, né? Porque assim, o que acontece? Eu sempre falo nos meus treinamentos nessa questão. Toda a questão de... Quando você tem alguma coisa para fazer no imóvel, você tem que pensar assim, qual é a origem do problema? É o uso? Qual que é a origem? Então, quem que vai falar qual é a origem? Não sou eu, não é o inquilino, não é o proprietário. Vai ser o profissional daquela área que vai falar o que originou aquele problema. E aí, você pega uns 2, 3 laudos diferentes para ver se realmente bate, né? Se casa os 3 ali. E aí, vai ver se foi de origem estrutural, ou se foi de envelhecimento, né? De envelhecimento, desgaste natural mesmo. Aí é o proprietário. Agora, se foi um mau uso do inquilino, ele que acabou danificando. Por exemplo, a parte elétrica, a gente entende que é uma parte estrutural. Sim. Só que aí, se o inquilino usa um aparelho errado lá e acaba com tudo... Sobrecarregou a rede. Aí já é problema do inquilino resolver, entende? Então, assim, Eu tenho uma visão, Letícia, também, que o bom senso, a empatia, a comunicação resolve muito o problema. Rapaz, eu quero ver inquilino ter bom senso. Mas eu vou te dar quantos imóveis você tem alugado? Eu tenho bom senso, eu sou uma inquilina de bom senso. Vou te dar um exemplo. Eu sou sócio de uma operação imobiliária lá na nossa cidade, e eu tive recentemente um caso que, na casa de um cara que é blogueiro, houve uma infestação de abelha, assim, pá. Aí ele, blogueiro que é, foi para as redes e Meu Deus. pá,
Aí aquilo caiu para mim, diretor de marketing, né, gestão de Conflito. crise. Sim. Aí a primeira coisa que eu fiz, falando, olha só, aqui é da imobiliária, acabei de ver seu problema, não tinha notificação sua aqui, eu vou correr atrás de mundos e fundos para tirar, mas eu vou te pedir uma gentileza. Porque no vídeo ele marcou a gente e tal, eu falei, cara, eu nem tive a oportunidade Eu não de te consigo ajudar. controlar as abelhas. Né? Falei isso com ele, falei, isso não é um problema que a gente imaginou que ia acontecer, nem você não me ligou, você só botou na internet, eu quero te ajudar, mas pra minha imagem aquilo ali não é legal. Fica aparecendo para um desavisado que a culpa é minha. Uma falta de Aí ele, noção. não é. Eu falei, mas tá lá você marcando a imobiliária. Aí falei com ele, então beleza. Aí ele apagou a postagem e eu, com as meninas da locação, gente, agora arruma alguém pra ir lá. E as meninas, eu não tô achando, se vira. Nossa, Arranca Agora a gente tem que arrumar alguém pra Nem ir que lá. seja no... A E o pior primeira é que tem que ser flauta. pessoas específicas, né, pra abelha. Exato. E Não, assim, não é- pode matar, né? É, Tem toda uma é- questão. enfim, aí conseguimos no final do dia. Arrumou um Mas o incinerador. simples fato de eu ligar pra ele e falar, ó, tô contigo, vi aqui o problema e tal, mas, poxa, faz tua parte aí também, apaga aí, a gente vai resolver pra você. Deixei o time de locação falando com ele o tempo todo. Sim. Bom senso. Eu poderia ter ido pro tipo, que cara maluco, o cara foi postar aqui o negócio da abelha, não tem nada a ver com isso. Né? E nesse caso, eu nem sei de quem que era o problema, né? Não era nosso. É, Mas a não, gente resolveu. sim. É, caso fortuito, força maior ali, não tem. Eu falei, muita controla as coisa. abelhas. Eu vou olhar uma casa bonita, cheirosa, Deixa eu ir tem ali docinho mesmo. nas flores, eu vou montar ali, ué. Vamos aparecer na internet, elas pensaram. Exatamente. Isso daí de locação tem que ter muito bom senso. E tem que ter muita comunicação. Você foi, né? Foi ótimo nessa forma sua de falar. Até porque o inquilino às vezes já tá estressado, É. né? Aí se você tá nervoso também, você vai estressar mais ainda e fica um negócio caótico. Eu não sei, posso estar enganado, mas as experiências que eu tenho com o inquilino, infelizmente, acaba que o inquilino muitas vezes ele não quer absorver custo. Ele optou por pagar aluguel porque ele não pode ter um imóvel próprio, ele de algum motivo, ou porque ele está na cidade que ele gostaria de estar, ou porque realmente ele não tem condição financeira, e ele quer fugir de despesa. Então, fora água, energia e telefone que eu tenho que pagar, agora me apareceu aqui um problema que há um monte de abelha que apareceu aqui em casa e eu não quero resolver isso daí. Eu penso que quando a gente fala que falta consciência deles é entender a origem, como você falou. Foi a culpa da imobiliária? Foi a culpa da proprietária? Não, é uma situação, você escolheu uma casa, Sim. ela está na rua, está perto de uma área verde e existe risco. Poderia ser um guaxinim que entrou em cima do seu telhado e está fazendo um ninho lá. Nós não temos responsabilidade, entendeu? Nós não controlamos a fauna daquela região. E às vezes no momento de estresse, o próprio inquilino ele também não tem esse conhecimento, essa maturidade, Sim. né? E ele grita para ver quem vai resolver rápido Exatamente. o problema Eu acho dele. que a questão é ter informação, porque gritar eles vão gritar. Não, tem um guaxinim aqui no meu telhado, eu não consigo. Letícia, e pelo que eu entendi, então você atua nas duas pontas da locação. Você treina imobiliárias, corretores, então você também fala com inquilinos, tá certo? Isso, na verdade, o público maior que eu tenho ali são proprietários, que é o meu público-alvo desde o início, sempre foi os proprietários, porque como eles gostam de alugar particular, muitos não gostam de colocar imobiliária, então, e eu vejo que eles fazem Você pegou um muitas... filão de negócio, então. Eles fazem muitas coisas erradas, né? E aí é essa minha intenção, ajudar esse proprietário a fazer a locação de forma correta para que ele não tenha problemas, tanto financeiros, prejuízos, né? Porque às vezes é uma cláusula errada ali no contrato que pode dar um baita prejuízo para ele. Mas isso, obrigatoriamente, é o contrato que manda ou é a lei que manda? É a lei. Assim, o contrato... Tem coisas que você pode pôr no contrato, né? Que a lei permite que você coloque no contrato. Por exemplo, questão do IPTU. Muita gente fala assim, IPTU é responsabilidade do proprietário. Eu, que sou inquilino, não vou pagar o IPTU. Aí, o que acontece? A lei do inquilinato, ela prevê que o IPTU, ele é responsabilidade do proprietário do imóvel. Só que aí tem lá um porém, né? Exceto... Salvo se estiver expresso em contrário no contrato de locação. E aí, nesse caso, se tiver no contrato de locação, a responsabilidade pode sim ser passada ao Que é inquilino. o que é comum. As Exato. pessoas sempre transferem essa responsabilidade para ter um aluguel mais acessível. Isso, aí o que você faz? Você, sabendo da lei, você joga a culpa na lei. Aí eu falo para os proprietários, utilizem a lei a seu favor, né? Joga a culpa lá na lei, mostra as cláusulas, entendam sobre a lei do inquilinato, que eu acho que a primeira coisa, quando você quer trabalhar com locação,
o básico do básico é você ler a lei do inquilinato e entender. Não entendeu? Lê de novo, procura, porque tem palavrinhas chatinhas, difíceis, tem muita juridiquês ali tem muita juridiquês. Tem livros também, que a lei do inquilinato já é comentada também, que é bem legal. Mas é assim, é isso aí. Desculpa. Você primeiro, você é mais velho. Não, você é mais velho, por favor, senhor. Olha, você respeita. E usando essa prerrogativa de comunicação na internet, você acredita que para corretores ou imobiliárias comunicar um entendimento da lei igual você faz hoje é uma oportunidade que eles têm no digital de atrair mais clientes? Sim, com certeza. Por experiência, né? Não tem como não ser. Eu acho que se você se especializa... Porque, assim, primeira coisa, você quer aparecer lá na internet, você tem que saber do que você vai falar, né? E, assim, locação, eu mesma, no começo, eu percebi que eu fiz algumas coisinhas erradas ali, trouxe informação que eu já vi, depois que eu vi que estava desatualizado, mas isso foi bem no início. E aí eu comecei a ver a responsabilidade que estava na minha mão, principalmente quando o negócio começou a crescer. Eu falei, não, agora tudo que eu posto, qualquer coisinha que eu posto, eu sempre dou uma checadinha para ver se nada mudou, se alguma coisa foi alterada, para não ter esse problema, porque é muita responsabilidade de trazer esse tipo de assunto. Imagino. E o contrato, ele precisa ter juridiquês? Não dá para ter um contrato mais fácil de entender? Não, é possível se você fazer um contrato com uma leitura mais fácil, mas fica muito mais quanto mais sucinto, mais vulnerável ele fica, né? Também, e fica muito assim mais profissional, né, assim, juridicamente falando, né? O contrato em si, ele, assim, a conversa, quando você tem a conversa com o inquilino e proprietário, eu chamo eles de inquilino e proprietário. Agora, se tá no contrato, é interessante, coloca locador e locatário. Deixar assim tudo mais eu tenho para mim, formal. Quando o contrato é 2 páginas, tem um problema. Quando ele tem 50, é um problema. É um problema também. Porque tem gente que coloca no contrato a lei do inquilinato inteira, cara. Não precisa disso. Não tem necessidade nenhuma. Igual você tinha perguntado do contrato, né? Da questão do contrato. Você não precisa fazer um contrato cheio de coisas. Só precisa ter os principais pontos ali que não pode faltar. Por exemplo, questão de multa. Multa tem que constar ali, se você quer cobrar uma multa do inquilino, você tem que ter uma multa estipulada no contrato, senão você não pode cobrar. A pessoa faz contrato de boca. Vamos reajustar o aluguel daqui a 1 ano. Não tem como você reajustar, você fica dependendo do inquilino aceitar o reajuste porque você não colocou aquilo no contrato de locação. Você tem que estipular um índice no contrato para você poder fazer esse reajuste. Então, assim, tem muitas coisas que aí você fica dependendo do inquilino aceitar ou não. Que tem proprietário que acha que vai fazer um contrato de boa, que vai poder tirar o inquilino quando quiser. E na verdade não. Na verdade é como se você tivesse um contrato por 5 anos com o inquilino. Fica até pior, né? Fica pior. Sem contrato. Fica pior. Antigamente se comprava o contrato pronto na banca de jornal, na papelaria. Eu queria te perguntar 2 coisas. Pergunte. Se existe um contrato padrão que vale em todo o território nacional. E o que você acha do contrato feito pelo nosso bom e velho amigo ChatGPT? Nossa! Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho um pack de documentos, né? Nesse pack de documentos eu não tenho modelo de contrato. Não tenho. Por quê? Porque assim, o contrato de locação, ele eu falo assim, modelo por modelo é melhor pegar um no Google e pronto, e usar. Porque não pode ser genérico. O contrato de locação não pode ser genérico. Cada locação tem a sua diferença. Por exemplo, se você pega uma casa mobiliada, você precisa ter cláusulas específicas no seu contrato para essa casa mobiliada. Você pega casa com jardinagem, com piscina, você precisa ter cláusulas específicas para o inquilino fazer manutenção ali. Então, assim, são contratos diferentes. Não dá para usar um modelinho padrão. A não ser que você seja um profissional, pegue um contrato e você entenda daquilo, você pega um contrato padrão e você acrescenta as cláusulas, né, específicas ali para sua locação. Mas, fora isso, não é interessante ter um contrato padrão. Quanto ao ChatGPT, eu vou falar a real. Eu nunca pedi para ele fazer um contrato de locação, então eu não sei falar como que seria um contrato do chat. Mas, assim, e também algumas coisas ali, eu já utilizei o chat para algumas questões e eu vi que ele deu umas erradas na questão da lei. Eu falei, não, chat, você tá errado, não é assim, não. Não, então eu vou até te ajudar nessa resposta, então, porque assim, o ChatGPT, ele é uma ferramenta de linguagem treinada para dar respostas. Sim. Nem sempre a resposta certa. Exatamente. Então, assim, nós já tivemos casos de teste lá, foi na incorporadora, que o ChatGPT criou leis. Então,
se você vai usar ele como ferramenta no seu dia a dia nessa parte de contrato, tenha muito cuidado. E assim, a própria ferramenta já avisa, revise tudo que você fizer lá. Ela ajuda, ela pode acelerar, ela pode tirar uma dúvida, mas ela não é um advogado, né? A gente até falou isso em algum episódio, né? Como é que você confia em alguém num contrato de alguém que nunca advogou? Exato. Então toma só cuidado com esse negócio. Nunca alugou um imóvel, né? Ele começa a Exato. puxar várias informações, né? E pode ser que ele pegue alguma que tá errada ali. Alguém colocou alguma informação errada. E eu já vi ele fazendo isso. Aí eu... Qual foi o... É difícil. Desculpa. Agora é minha vez. Não estamos... Ué, todo mundo quer perguntar. Qual foi o caso mais marcante que você viu aí nesses 12 anos de mercado que você pode trazer pra gente aí? Nossa. Vamos pensar. É que são vários casos, assim, não tem um caso específico. Por exemplo, mas não que é marcante, mas assim, na questão dos proprietários, por exemplo, o que eu mais vejo, que é algo que eu sempre vejo, é os proprietários colocando cláusulas abusivas no contrato de locação. Qual a mais abusiva que você já viu? Olha, aqui é padrão, quase todos Não os... pode ser pedir o signo. Não. É padrão mesmo, assim, que sempre tem no contrato e que é, na verdade, uma contravenção penal, que o proprietário pode acabar pagando uma multa de até 12 vezes o valor do aluguel para o inquilino, se o inquilino souber disso, e tem muito contrato dessa forma, e tem muito inquilino podendo ganhar dinheiro com isso. Olha aí, ó. Ai, meu Mas Deus. você tá dando oportunidade da pessoa aprender, fazer o jeito certo. Exato. E as pessoas ficam bravas, né? Que a gente ensina, fala, eu tô ensinando a forma correta de fazer. Mas assim, é a questão de cobrar aluguel antecipado. Porque o que acontece? As pessoas, o proprietário ele aluga, aí ele já cobra o aluguel no ato da locação, o primeiro aluguel. Sim. E na verdade você precisa cobrar referente ao mês subsequente ao vencido. Então o inquilino mora e aí ele paga. E assim, você pode cobrar aluguel antecipado, só que só pode cobrar se o contrato não tiver nenhuma garantia locatícia. E o que acontece? Normalmente os contratos eles já têm, ou tem fiador, ou tem o seguro-fiança, ou tem caução, título de capitalização. Ele tem sempre alguma garantia locatícia e o proprietário também cobra o aluguel antecipado. Aí não pode, nesse caso. Fica dobrado, né? Fica o aluguel antecipado mais a garantia, aí não pode. Você só pode cobrar o aluguel antecipado quando o contrato não tem nenhuma garantia locatícia, aí pode, ou se for contrato por temporada, que é contrato de no máximo 90 dias. É isso que eu ia te perguntar, porque aí se não há nenhuma garantia locatícia, acho que o short stay, a temporada se encaixaria aí, né? Exatamente. Vou pagar para eu usar no Réveillon o seu imóvel, Exatamente. mas sem nenhuma garantia. Isso aí são contratos de até 90 dias, aí a lei permite também essa cobrança de aluguel antecipado. Fora isso, não pode. O que eu mais vejo em contrato, quase todos os contratos têm isso. É cobrança de caução e aluguel adiantado. E é outra coisa que o pessoal confunde muito. Acha que caução é aluguel adiantado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Caução, ela é garantia, ela fica guardada, deve ser usada, né, no final da locação. Na prática não fica guardada, Na prática né? não fica. Não é certo também, né? Mas eu já sofri muito no passado para receber um calção depois da locação. O certo é que a calção tem que ser devolvida corrigida, não? Corrigida com juros da poupança, isso mesmo. Inclusive, no site ali, o pessoal tem muita dúvida, no site do Banco Central tem lá um lugar que você coloca lá a data de início do contrato, a data final, e ele calcula o valor da caderneta de poupança, já calcula tudo certinho. Para poder devolver para o inquilino. E assim, para você reter a calção, não é simplesmente reter a calção, você tem que ter como provar. Aí entra na questão da vistoria, muito bem feita, entra em todas as questões, assim, do contrato estar muito bem feito, tudo muito estruturadinho, para o proprietário conseguir reter essa calção de fato. Boa. Vamos falar então desse setor aí, que nas imobiliárias gera um grande fluxo de procedimentos e problemas, que é a vistoria. E como você fala muito com proprietário particular, como é que tá isso no mercado? Está sendo feito da forma correta? O que mais faz? O que é o certo? Essa é uma das partes mais, acho que, falhas da locação em si, é a vistoria. Que é uma coisa que o pessoal, acho que eles acham que é muito assim, é mais uma formalidade, mas na verdade é muito mais que uma formalidade. Você precisa hoje ter a vistoria. Não é mais uma coisa que é um opcional. Ele é obrigatório, principalmente se você for querer cobrar o inquilino depois. Tem proprietários, a maioria faz o quê? Tira foto, né? Tira a foto do imóvel, guarda a foto e pronto. E, na verdade, quando ele precisa ingressar com o processo ali contra o inquilino, tava assim o imóvel, eu tenho as fotos.
Não vale pra nada. Não vale pra nada. E assim, não é qualquer vistoria também. Eu lembro que a Lê, que é a minha sócia, a Letícia também, ela trouxe um caso num treinamento da jurisprudência, ela mostrou o que aconteceu com uma questão da vistoria, né? A pessoa fez a vistoria de entrada, o inquilino assinou a vistoria de entrada, tudo certinho. E aí ela fez a vistoria de saída. Só que essa vistoria de saída o inquilino não participou e nem foi notificado para participar. E nem assinou. Aí o que aconteceu? Aí não, por mais que ela tinha as provas, não foi aceita a vistoria e ela ficou no prejuízo, porque foi considerada uma vistoria unilateral, já que o inquilino não foi nem notificado para participar da vistoria de saída. Então, esse também é um dos principais erros aí da questão da vistoria. A vistoria tem que ser feita em conjunto, tanto na entrada quanto na saída? Não, na entrada você pode fazer normal, o inquilino assina, você dá alguns dias ali para o inquilino fazer ver se tem alguma coisa errada, né, que tá divergente ali, ele pode falar depois para fazer um aditivo, alterar o que tiver errado. Mas a de saída, ela tem essa questão. O inquilino, ele precisa participar ou, pelo menos, ser notificado. Você envia uma notificação, ela fala assim, ó, a vistoria será feita tal dia, tal horário. Você notifica ele que ele vai para ele participar. Aí ele não foi. Aí o que a gente aconselha? Faz uma segunda notificação, para você ter mais uma prova de que você notificou. Aí ele não participou, ao menos você tem as provas de que você notificou ele, chamou ele e ele não foi por vontade própria. Aí fica válida essa vistoria de saída, mesmo uma pessoa só fazendo. Né, mas se eu fizer a vistoria de saída, não notificar ele, mas ele assinar a vistoria de saída, também está válida? Não, também. Se ele não participou, mesmo com ele mesmo que ele assinando, que ele concorda com o que eu Ele concorda. Aí se ele jogar uma dessa, pegar um advogado aí, né, bom, e jogar essa que ele não foi convidado a participar, pode dar problema. Ele vai falar que ele foi coagido. Algo assim, pode entrar como algo dessa forma. Então, é muito importante que ele pelo menos seja notificado. E assim, por isso que eu falo, a locação, ela não é um bicho de sete cabeças, só que você tem que saber fazer o passo a passo, porque ela dá problema. Quando você já faz o passo a passo, dá problema. E fazendo de forma errada, pior ainda. Que no começo da locação, todo mundo é amigo, né? O inquilino tem aquela frase típica, né? Ai, fica tranquilo que eu vou deixar o imóvel muito melhor do que eu peguei. Quando falar isso, a gente fica até com medo. Fala, meu Deus, esse não vai deixar, não. E no final é sempre aquela questão, né? É uma briga no final da locação. Então, para evitar essas brigas no final, é muito importante que seja feito. Agora, a dúvida. Entreguei o imóvel pintado. Tem que devolver o imóvel pintado? Essa questão da pintura, cada um fala uma coisa, né? Essa questão da pintura hoje é outra coisa que a gente tem que ver na jurisprudência como que tá. Como que tá atualmente? Vistoria, pintura, parte externa, né? Vamos falar assim, fachada. Fachada, a gente entende que é do proprietário. A não ser que o inquilino tenha mexido nessa fachada e alterado. Aí sim, ele tem que mexer e voltar à cor original. Mas se ele não fez a alteração, aquela pintura ela tá tomando chuva, tá tomando sol, só pro desgaste natural do tempo, aí é o proprietário que tem que conservar. Agora, quando a gente fala de pintura interna, já está sendo aceito sim, que antes tinha essa questão assim, que pintura também entrava como desgaste natural do tempo, né? Mas hoje, alguns judiciários já estão aceitando a vistoria com a pintura, assim, se o proprietário entregou pintado, o inquilino tem que devolver pintado. Então, isso depende do juiz ali, da cidade que vai analisar. Por isso, eu sempre falo, na dúvida, coloca na vistoria que você entregou pintado. Se você entregou pintado, deixa tudo bem certinho para você tentar conseguir recorrer a isso. E quando o inquilino atrasa o aluguel? Qual que é o procedimento correto? E a galera... A imobiliária que tem que pagar. Tá acertando mais, tá errando mais. Como é que tá isso aí? Não, a questão da imobiliária ter que pagar, não. Aí depende se ela fez um acordo com o proprietário lá, colocou no contrato de prestação de serviços que ela assumiria o aluguel. Aí... No interior tem muito imobiliário que garante o aluguel. Tem imobiliárias que garantem. Aí se eles fizeram isso, tudo bem, mas não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Agora, quanto à questão, assim, dos passos a serem tomados, né? Eu sempre divido em 3 passos, que o primeiro é a gente cobrar o inquilino, né? Viu que atrasou? Conversa com o inquilino, vê o que aconteceu, aquela conversa na boa, né? Aí ele fala assim, não, daqui 5 dias eu vou acertar, eu tive um problema. Tudo bem, você espera lá os 5 dias, o inquilino não pagou, aí você já entra com uma notificação extrajudicial, que o proprietário pode mandar, né? Qualquer pessoa pode mandar essa notificação, envia para o inquilino, deixa tudo formalizado, que você está dando mais X dias para ele fazer o pagamento.
E aí, se mesmo assim ele não fez pagamento nesse prazo, aí eu já aconselho já entrar com... Mesmo se eu tiver um seguro, eu tenho que mandar uma notificação. Se eu tiver um seguro garantia, por exemplo. Não, se for o seguro fiança garantia, aí já muda o procedimento, porque aí é a seguradora que faz todo esse procedimento. Você só aciona a garantia. Você só aciona e eles fazem esse procedimento que eu tô falando aí, eles que vão fazendo de cobrança. Eles têm toda a parte jurídica. Mas se for com fiador, com calção ou qualquer outra garantia, aí já é a imobiliária que faz essa parte, né? Ou o proprietário. E aí eu aconselho já assim, você vê que já o inquilino começa a enrolar, já no segundo aluguel eu já aconselho que entre com o processo, né? Já conversa com um advogado, já começa com o processo de cobrança, porque senão o negócio vai virar uma bola de neve. Quando começa assim, 2 atrás... Começa errado, aí, termina errado. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Quanto tempo o inquilino pode dever e quanto tempo um proprietário demora para conseguir tirar um inquilino não pagador do imóvel dele que você vê aí no mercado? Sim. Ó, o inquilino, na verdade, não pode dever nenhum dia. A não ser que o contrato... Tem que cumprir o preveja. contrato. A não ser... Tem uma data lá, é todo dia 10. Então, todo dia 10 tem que pagar. A partir do dia 11, se o proprietário já quiser ingressar com ação de despejo, ele pode. Ele já pode ingressar com um dia de atraso. Não é indicado, claro, porque tem todo um procedimento para você ingressar com uma ação de despejo. Então, é muito melhor conversar com o inquilino primeiro para resolver. Sim. Mas, a não ser que tenha uma cláusula no contrato que dê alguns dias aí para o inquilino fazer o pagamento. E quanto tempo demora um despejo? Aí é complicado, porque aí depende muito do local, da cidade, mas você coloca assim, mais ou menos de 6 meses a 1 ano, pelo menos. Mas com a lei do inquilinato isso não foi encurtado? Então, aí tem a questão da liminar, que em alguns casos você consegue a liminar, que fala que você consegue o despejo em 15 dias. Uma dessas questões é o contrato não ter garantia locatícia, né? Se o contrato não tem garantia locatícia, você consegue com a liminar. Só que aí você fala assim, que esse despejo vai durar 15 dias? Não, ele vai durar menos que um despejo comum, sim. Mas você precisa notificar o inquilino, e às vezes você não encontra esse inquilino no imóvel. E também se tiver um idoso ou uma criança na casa, você passa a ter problema para retirar. Não, isso daí é um mito, na verdade. Não existe isso daí, assim, de questão de idade, ou se tem criança, não dificulta nessa questão do despejo. Olha, legal. É uma coisa que o pessoal acha, mas não dificulta. Esses dias aconteceu esse tem pouquíssimo tempo mesmo. A nossa imobiliária lá, ela vende e aluga. E apareceu uma pessoa para comprar um imóvel de altíssimo valor. E ela, tipo assim, ó, eu vou pagar acho que era fevereiro. Eu vou pagar em fevereiro, eu vou dar 10 mil hoje, era numa sexta-feira. Eu já quero entrar no imóvel amanhã. E aí eu dou tanto em dezembro e acabo de pagar, dou 50 mil em dezembro e pago os tantos milhões lá em março. O corretor me ligou, só tudo louco, sexta-feira. Eu falei, não, negativo. Só com contrato, vai fazer um contrato de locação normal, ainda que a gente faça o contrato, então até março total. E o que aconteceu com o cliente? Sumiu. A sensação que eu fiquei era que ele queria entrar para dentro, pagando o valor de 10 mil. Pode parecer muito, mas para o imóvel que era pouco. Sim. E... Bom, 1 ano de moradia me dando trabalho. E a gente vetou lá na hora, me ligaram. Falei, eu nem tava na cidade. Falei, não, esse tipo de venda aí, né? O cara aparece numa sexta-feira, meio-dia, assim, pra fazer uma compra dessa. Não é assim que funciona. A esmola demais, tem que ficar ali ligado. Tem que ficar esperto. Uma coisa que acontece muito lá com a gente, Letícia, e aí eu acredito que possa acontecer também com teus clientes, quero ver a tua visão. Vender um imóvel que está alugado. Né? Então a gente tem, por exemplo, uma carteira boa de investidores e tudo mais, e a dificuldade que é para mostrar esse imóvel para tudo, pra tirar uma foto, para levar uma pessoa. Tem a questão também do proprietário esquecer de mandar a carta para o inquilinato. Queria ouvir um pouco de você para o inquilino, né? Queria ouvir de você um pouco dessa parte. Como que funciona, né? Essa questão de venda de imóvel alugado é uma coisa que gera bastante dúvida mesmo. Demais. Né? Então, eu já perdi várias vendas. Eu fechei 2 vendas de imóvel com um inquilino dentro. Mas é complicado mesmo. Mas assim, a questão da venda do imóvel alugado, o que o proprietário imobiliário precisa entender é que o inquilino ele tem direito de preferência de compra. Sim. Tá? E muita gente fala, não, ele só tem direito de preferência se estiver na matrícula do imóvel. Não é, não. Ele tem direito de preferência de compra. É só com contrato de locação já basta. Uhum. E aí você tem que dar essa prioridade para ele. Então você tem que fazer uma carta, dando a preferência para ele, dando
colocando as mesmas condições que serão oferecidas para terceiros, né? Aceita a proposta? Coloca tudo isso na carta. Vai colocando lá tudo que você vai oferecer para terceiros, oferece para o inquilino. Aí ele tem 30 dias para te dar uma resposta. Se ele se ausentar nesses 30 dias e não der uma resposta, entende-se que ele não tem interesse. Aí o ideal é que faça uma carta que ele assine renunciando o direito dele de preferência, que foi dado o direito dele de preferência para ficar mais seguro ainda. Aí ele assina essa carta de renúncia. Aí você me pergunta assim, mas aí o que faz? O inquilino, então, ele tem que sair do imóvel agora. Não, ele não sai do imóvel, ele não desocupa o imóvel, ele se mantém ali, ele tem direito de permanecer até o final do contrato de locação. Mas se o imóvel for vendido, aí isso muda. Aí, se for vendido, o comprador, ele pode solicitar o imóvel ao inquilino. Aí entra a questão da matrícula, que o pessoal fala que o inquilino só tem direito de preferência nessa questão se estiver registrado, né? Não, é que o pessoal confunde que, na verdade, o inquilino, ele pode permanecer até o final do contrato de locação, se esse imóvel for vendido, se o inquilino registrar esse contrato, isso daí lá no registro de imóveis, se ele registrar o contrato lá no registro. Aí, quando a pessoa puxar a matrícula do imóvel, ela vai ver que consta uma locação até tal data. E isso, que tem uma locação até aquela data. Só que isso raramente acontece, porque tem um custo, o inquilino vai ter esse custo para fazer. Então, só se ele realmente quer fazer, aí ele acaba fazendo isso daí. O meu problema está até antes disso. O meu problema está no inquilino abrir o imóvel para o interessado. Porque o interessado quer ver, quer conhecer e tudo mais. Mas o inquilino, além de normalmente, na maioria dos casos, ele ser uma pessoa comum, trabalho, CLT, blá blá blá, ele fica com aquele receio. Eu vou abrir meu imóvel uma vez, 2, 10, então tem a encheção de saco. E outra coisa, se alguém comprar, eu tenho que sair. O ideal nesse caso, pelo menos assim, o que a gente fazia, né, quando tinha os inquilinos, né, no imóvel que estava sendo vendido, a gente já deixava com eles dias e horários específicos que ele podia. Então, assim, por exemplo, eu só consigo de sábado tal horário. Então, a gente só marcava a visita de sábado tal horário. Aí facilitava um pouquinho a vida do inquilino e não ficava aquela coisa chata de sempre, né, toda vez ter cliente dentro do imóvel ali, toda semana, toda hora, todo dia da semana. Então, a gente deixava isso claro para ajustar com o inquilino, para também não ficar, querendo ou não, é uma situação desagradável, né, para o inquilino. Tem gente diferente entrando lá. Então, é isso daí. Mas aí, se o comprador, né, comprou o imóvel e não está lá registrado na matrícula do contrato, aí o comprador pode pedir o imóvel ao inquilino e aí o inquilino tem o prazo de 90 dias para fazer a desocupação. Claro que pode ser feito um acordo entre eles para desocupar antes, mas por lei ele tem 90 dias para desocupação. E também o comprador, ele precisa notificar aquele inquilino com 90 dias de compra também. Se passou de 90 dias que ele comprou o imóvel e ele não avisou o inquilino, entende-se que essa locação vai permanecer até o final. E esse inquilino tem direito à multa? Não, ele só tem o direito de preferência mesmo. Tá. Não tem multa nenhuma. Garantia locatícia, fiador, seguro-fiança, calção, título de capitalização. O que é melhor, Letícia? O que você recomenda? E olha, se todo mundo pudesse fechar com seguro-fiança, com certeza seria muito melhor. Para todas as partes. Para o inquilino talvez não tanto, né? Porque fica um valor a mais para ele pagar por mês e é um valor que ele não tem retorno. Mas muitas vezes ele tem uma vantagem também. O seguro pode ser desemprego ou alguma coisa assim que as seguradoras já oferecem. Ele pode ser contemplado num risco que ele também corre, né? Também, com certeza. Que as seguradoras acabam oferecendo algumas vantagens ao inquilino. E também a seguradora oferece, por exemplo, serviços, né? Por exemplo, de chaveiro, manutenções. Essas coisas. Aí é legal ter. Mas o seguro-fiança, ele é ótimo para o proprietário, para a imobiliária, começando que eles fazem já uma super análise do inquilino. Então, se não aprova, é porque não é para aprovar mesmo. Inquilino ruim. Então, eles fazem uma análise bem bacana. Se aprovou, você fica mais tranquilo, porque você vê que eles puxam todo o histórico. Então, já começa aí na análise, né, que é muito bem feita. E depois, no final da locação, só que assim, para ter um seguro bem feito, você tem que fazer o contrato bem feito, a vistoria bem feita, para depois você conseguir os ressarcimentos no final. Se você não tiver isso, aí não tem como ser ressarcido. Mas aí eles cobrem, né, a questão da contas de energia, se tiver em aberto, contas de água, se tiver em aberto, gás, tudo isso tem que estar constando no contrato também, que o inquilino que vai ser responsável. E a questão da vistoria também.
Aí, se você tem lá a vistoria de entrada, a vistoria de saída, tudo certinho, você manda para a seguradora. Aí, a seguradora, você fala, ó, tem que fazer X, X e X no imóvel. E aí, eles pedem o orçamento, você passa uns 3 orçamentos para a seguradora e eles vão e acertam com você e você paga o prestador de serviço e deixa o imóvel em ordem. Então, é ótimo. Só que, assim, as pessoas têm muita dificuldade em fechar o seguro-fiança pelo fato do inquilino... De aumentar o valor para o inquilino. E quando o proprietário pede umas 3 garantias juntas? É legal? Pode? Não pode? Porque eu já vi isso acontecer na prática. Volta no outra mesmo, coisa volta, que tem no volta contrato na questão de locação. de pedir o aluguel antecipado, garantia dobrada, não passa. É outra coisa que tá lá na lei do inquilinato também, contravenção penal, que é exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia locatícia. Então, não pode. Aí, muita gente... Por exemplo, a calção. A calção, ela é limitada a 3 aluguéis. É 3 aluguéis e isso, não pode cobrar mais que isso. Mas agora você fala assim, o fiador, por exemplo... Tanto faz ser residencial ou comercial? Sim. Agora, você fala assim do fiador, por exemplo. Eu quero exigir 3 fiadores. Tudo bem, pode ser 3 fiadores, porque você está dentro da mesma modalidade de garantia locatícia. Tá? Que às vezes o pessoal confunde, então não pode ter 3 fiadores? Pode ter mais de um fiador, não tem problema. Só que... Mas a modalidade é A fiador. modalidade tem que ser a mesma ali. O título de capitalização, não. Agora você já pode cobrar mais do que 3 aluguéis. O título você pode cobrar quantos você quiser. Então, essa é a vantagem da capitalização, de repente, de você conseguir. É como se fosse uma calção, só que com um valor um pouco maior e também fica, né, retido ali no banco que faz essa transação. Legal. E o prazo, Letícia? 30 meses é o padrão de mercado? Como é que tá isso? O que pode, o que não pode? Na locação residencial, na verdade, assim, tanto para locação residencial ou não residencial, não existe um prazo mínimo e nem máximo. O que acontece é que as regras mudam dependendo do prazo que você faz. Então, o contrato residencial, a gente sempre aconselha que faça de 30 meses pelo menos. Por conta de uma questão que eu vou explicar agora rapidinho, que é a tal da denúncia vazia e a denúncia cheia. Vocês já ouviram esse termo? Não. Não. A denúncia vazia é quando o proprietário ele pode pedir o imóvel a qualquer momento sem precisar se justificar. Já a denúncia cheia é quando o proprietário ele só pode pedir o imóvel se seguindo algumas coisas específicas ali que estão na lei. Então, ele só pode pedir por algumas determinadas motivações que a lei permite. E aí entra nessa questão justamente do prazo da locação. Quando a locação ela é de pelo menos de 30 meses, a locação residencial, tá? Ela é pelo menos de 30 meses. Quando ela finalizar, se o proprietário não fez renovação ou o inquilino também não se opôs e permaneceu no imóvel, vai permanecer por tempo indeterminado essa locação. E aí, nesse caso do contrato de 30 meses, tudo bem, ficou por tempo indeterminado, o proprietário ele pode pedir quando quiser, por motivos de denúncia vazia, sem justificar, apenas avisando com 30 dias de antecedência, e o inquilino também pode desocupar quando quiser, apenas avisando com 30 dias de antecedência. Agora, se essa locação for menor que 30 meses, o pessoal faz muita locação de 12 meses, aí você precisa se lembrar de renovar o contrato ou de avisar o inquilino com 30 dias antes que você não tem interesse na renovação. Ter essa comprovação que foi feita. Porque o que acontece? Se cai nessa mesma questão, tá lá, deu 12 meses, inquilino permaneceu. Mas e a cláusula de renovação automática? Não tem isso daí. Tem, inclusive, na própria lei do inquilinato cita que qualquer cláusula que venha elidir, que eles falam assim, elidir essa questão da renovação, né, é nula. É considerado nula. Então, o que acontece? Só pode... aí, nesse caso, quando o inquilino e o proprietário ficaram, né? Permaneceu o contrato de locação. Aí, esse contrato, ele, na verdade, é como se sofresse uma prorrogação por 5 anos, a contar do início da locação. Começa ali do início da locação. Porque 5 anos é uma das questões que pode pedir o imóvel depois de 5 anos se você não fez a renovação desse contrato. E aí tem lá os motivos, que aí entra a questão do uso próprio, que aí o proprietário pode pedir para uso próprio nesse caso, né? E alguns outros motivos lá, se der algum problema que aí a prefeitura tem que mexer, ou se a locação ultrapassar o período de 5 anos, o tempo total da locação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí você pode acabar prendendo um proprietário por 5 anos ali na locação, se você pega um inquilino que sabe do direito dele.
Então é muito importante que se você pode ter um contrato residencial de 12 meses, menor que 30 meses, sim, só que você vai precisar sempre se atentar à questão da renovação. Para ou você renovar, ou você ficar de olho lá com o proprietário e falar, olha, proprietário, você vai querer renovar? Ah, não quero. Então já avisa o inquilino que não vai fazer a renovação. Assim, ter sempre provas para essa questão. Agora, se é uma imobiliária que tem vários contratos, eu aconselho fazer, né, de 30 meses todos os contratos residenciais, porque você acaba não lembrando, né, de ter que avisar todos os inquilinos, fora que é muito mais trabalho também. Então, Sim. aí fala assim, mas os inquilinos não querem fazer contrato de 30 meses. Aí a gente fala para colocar, conversa com o proprietário, vê se ele aceita colocar a cláusula que depois de 12 meses o inquilino está isento. Explica para o proprietário que para ele é muito mais seguro um contrato de 30 meses, e aí o inquilino também fica feliz porque depois de 12 meses ele pode sair sem multa. Então fica bom para as duas partes. O que eu mais vejo acontecendo é esse modelo. E para quem quer se especializar em locação, assim, como você viu esse episódio, falou, pô, legal demais, eu quero aprender com ela ou como ela, o que você pode falar aí? Bom, primeira coisa, leia a lei no inquilinato, pelo amor de Deus. Não começa a falar bobeira, baboseira na internet, que de profissional, assim, já falando qualquer coisa, tem muito, né? Mas, assim, é estudar realmente. Quando você entender do assunto, cara, só faz, só coloca a cara a tapa lá, do seu jeito, da sua maneira. Eu, na minha experiência, assim, eu sempre procurei não buscar pessoas da minha área, do meu nicho, pra não parecer que eu estou copiando. Eu sempre tentei ser muito autêntica. E eu achei o seu conteúdo muito autêntico. E eu acho que isso, assim, é um diferencial das pessoas, assim, porque você pega, às vezes, um conteúdo, você vê que a pessoa tá copiando meio que o modelo de outra, assim. Claro que tem algumas coisas que a gente consegue adequar ao nosso tipo de conteúdo. Eu mesma já peguei conteúdo de outras pessoas que não tem nada a ver com o imobiliário e adequei ao meu. E que eu achei interessante a forma de colocar ali na internet. Mas eu acho que é isso, é não ter vergonha, porque eu vejo que muitas pessoas ficam com vergonha, eu tenho vergonha de aparecer. Falo, cara, vergonha não paga a conta, não. Não tenha vergonha, vai e posta, não fica se vendo. Se você gravar lá um vídeo e ficar olhando assim, não gostei, você vai se autocriticar sempre, né? A gente tem essa mania de autocrítica, então só vai e posta e pronto, nem olha. Legal. E continue. E onde que nossa audiência te acha, Letícia? Para quem ainda não acompanhava o trabalho da Rainha das Locações, quais as redes, onde que ele te acha, qual o nome? A gente vai deixar tudo na descrição aqui embaixo, mas para você que está ouvindo. Olha, me acha no YouTube, no Instagram e no TikTok também. É Letícia Marcelo, se pesquisar Letícia Marcelo já aparece lá. E eu tô lá, onde eu estou mais presente é no Instagram, que é ali que eu fico mais presente no dia a dia. Mas multiplataforma. Isso aí. Letícia, deixa uma mensagem, então, uma frase, um pensamento, uma provocação para o mercado imobiliário, com base na tua experiência, no teu ramo de atuação. Bom, não façam locação por impulso, pelo amor de Deus. Não façam locação por impulso, que muita gente, né, acaba fazendo locação por impulso, que eu falo assim, nossa, é uma locação de 20 mil reais. Aí você não analisa o inquilino direito, tenta ir assim, né, simplesmente vai por conta do valor. Não façam locação por impulso, analisa, tenham segurança do que você está fazendo, leiam um contrato, pelo amor de Deus. Se você não entende, pede para que uma pessoa que entenda analise o que você está assinando. Muitos proprietários dão um contrato e às vezes não tem nem noção do que está ali, só pega um modelo de contrato e não faz ideia do que ele mesmo tá colocando. Então é muito importante que leiam o contrato. Então não faça locação por impulso e leiam, pelo amor de Deus, o contrato de locação. Boa. E é isso aí. Se você gostou desse episódio, lembra de compartilhar com seus amigos, principalmente se ele precisa entender mais sobre locação. Hoje tem bastante gente para você compartilhar. Você pode compartilhar com todos os proprietários que você conhece que tem imóveis disponíveis para alugar e com todos os inquilinos também, que tem algumas dicas importantes aqui para que o seu círculo de relacionamento possa conhecer. Então não fica conhecimento só para você não, cabeção. Passa para frente e segue o canal, porque sempre tem coisa nova aqui. Lembra em cima, ó, tem um sininho aí. Se você acionar esse sininho, sempre você vai receber o conteúdo em última mão. E Renato, lembrando aqui a nossa audiência, a gente tem o nosso primeiro livro do Conteúdo Imob, que é uma síntese dos últimos 66 episódios da primeira e segunda temporada. Se você não teve tempo e é um preguiçoso e não quis ouvir os 66 episódios, está tudo condensado aqui. O melhor que aconteceu aqui
dos episódios, a gente sintetizou nesse livro aqui. Aqui também tem os QR Codes, você pode acessar os episódios aqui. É sempre eu abro nesse cara aqui. Né? Você pode acessar os episódios que você quiser saber algo mais específico aqui. O link vai estar aí embaixo na bio para você poder também fazer a aquisição diretamente pelo nosso canal. Lembrando que essa é a primeira e segunda temporada. A Letícia vai estar no próximo da terceira temporada, tá, Letícia? Vamos colocar você nas páginas dos nossos livros também. Queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que você veio de outra cidade para cá, Nova Odessa. Nova Odessa para São Paulo para gravar com a gente. Queria te agradecer muito por isso, pelo seu tempo, por ter vindo aqui falar com a gente de locação. Tantas coisas que a gente falou aqui. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de participar. A oportunidade é nossa. Bom, semana que vem então tem mais, né, Cleber? Mais um episódio do Conteúdo Mobcast. Nos vemos até lá. A gente se vê. Um abraço. Valeu. Pronto para deixar o passado para trás e dar o próximo passo nas vistorias? Com o Pleno Vistoria, tudo fica mais ágil e simples. São mais de 25 mil vistorias e 8 milhões de mídias geradas todo mês. E não é por acaso que somos o número 1 em funcionalidades e volume de uso no Brasil. Nosso compromisso? Ouvir nossos clientes e melhorar sempre. E caso surja qualquer dúvida, você tem suporte 24 horas e atendimento humano de verdade. Pleno Vistoria, mais que um app, é a ferramenta que transforma suas vistorias em uma rotina ágil e plena. Onde a cidade se encontra com o rio. Conveniência se encontra com diversidade. Sustentabilidade se encontra com preservação. Design se encontra com significado. E São Paulo se encontra com seu futuro. Parque Global. O mundo se encontra aqui.